Vamos lá, pessoal, de volta ao nosso curso de álgebra linear, trazendo agora exercícios relacionados a operadores lineares, ok? Vamos dar uma olhada no exercício no primeiro momento. No segundo momento, nós vamos remeter ao livro PDF dos professores, né? Horis, Anton e o professor Horis, né? São sobrenomes. Legal para a gente poder entender e resolver, né? Esse exercício que aqui está. Então, olha só, nós temos três matrizes, matriz A, matriz B e matriz C. Representam, respectivamente, transformações lineares de. Então, nós temos aí nas alternativas projeção, cisalhamento, ok? Reflexão, são essas três informações, né? Reflexão, cisalhamento e projeção, ok? Nós vamos nos encaminhar, então, ao livro do professor Anton e do professor Horis, para poder entender essa ideia relacionada à reflexão, cisalhamento e projeção, não necessariamente nessa ordem, ok? Então, vamos começar agora a falar a respeito de operadores lineares, beleza? E para isso eu vou remeter a um trecho aqui do livro do professor Anton, os professores, né, Anton e Horis, né, são dois. Do meu ponto de vista, é um dos livros mais completos relacionados a esse assunto de álgebra linear. Evidente que há outros livros tão consolidados tanto, né? Inclusive no nosso país aí, né? Boldrini, Carioli são dois bons exemplos. Steinbruch, ok? São três bons exemplos de livros nacionais que são referência aí relacionados a essa disciplina de álgebra linear. Então vamos falar sobre operadores matriciais especificamente. E operadores matriciais, entre os operadores matriciais mais importantes do R2 e do R3, estão o que aplicam a cada ponto na sua imagem simétrica, estão os que aplicam cada ponto na sua imagem simétrica em relação a alguma reta ou plano fixados, que são denominados, no caso, operadores de reflexão ou reflexões, ok? E aí nós temos a tabela 1 e tabela 2 que trazem esses exemplos, ok? Tabela 2 refere-se ao R2, plano, e tabela 1 se refere ao plano R2, e tabela 2 se refere ao espaço, ou o R3, ok? Em cada caso, a matriz canônica foi obtida encontrando as imagens dos vetores da base canônica, convertendo essas imagens em vetores colunas, então usando esses vetores coluna como colunas sucessivas da matriz canônica. Daqui a pouco nós vamos entender isso quando a gente olhar essas duas tabelas, certo? Que foram mencionadas. Os operadores matriciais de R2 que aplicam, lembrando, né, acima, operadores de reflexão. Eu encontro uma imagem simétrica em relação a uma reta ou simétrica em relação a um plano. Agora, operadores matriciais de projeção ortogonal. Ok? Então, você tem que resgatar algumas desses conceitos relacionados à projeção ortogonal lá dos livros de VGA, Vetores de Geometria Analítica. Beleza? Legal. Numa reta ou plano fixado são denominados operadores de projeção. Então, eu terei uma transformação. Essa transformação vai propiciar que um par ordenado ou um ponto no espaço seja projetado em algum dos eixos aí, certo? Projeção ortogonal. Tabela 3 refere-se ao R2, tabela 4 refere-se ao R3. Beleza. Bem, agora olhando a tabela aí, vamos olhar a página aqui, ó, página 253 do livro do Anton, dos professores Anton e do professor Horis, né? Aquela primeira matriz, ela está aqui, ó, matriz de coordenadas 0, 0, 0, 1. Né? Ela é a matriz canônica que resulta de uma transformação. Que transformação que é essa? Já respondendo. É uma projeção, e essa projeção é uma projeção ortogonal, ok? Mais especificamente, projeção sobre o eixo X. Vamos entender isso, né? Nós temos aqui um ponto genérico de coordenadas x e y, né? Esse ponto, ele constitui um vetor que vai da minha origem, cá está, 0, 0, até esse ponto genérico,
que nós definimos como ponto de coordenada x e coordenada y. Nós sabemos que é um par ordenado e é dessa maneira que nós representamos pares ordenados. Tamanho, entre aspas, do eixo x primeiro, tamanho do eixo y em seguida. Por isso nós ficamos com esse par ordenado x e y. Beleza. Ao projetarmos esse ponto, na verdade esse vetor, né? Ponto e vetor se confundem, né? Ao projetarmos esse vetor aqui, cuja extremidade é xy, né? E origem é a origem do plano cartesiano, 0, 0. Ao projetarmos, projeção ortogonal, né? 90 graus, então aqui você tem um ângulo de 90 graus. Ao projetarmos, nós teremos como resultado esse vetor. Esse vetor aqui, ó, ele tem origem na origem do plano cartesiano, ok? 0, 0. E extremidade de coordenada 0 para x, ou seja, esse cara não tem tamanho, na hora que eu projetar esse cara em x, ele não tem tamanho em x, e tem um tamanho y, o mesmo tamanho y referente ao par ordenado que aqui está. Ó. O mesmo y que lá está é o mesmo y que cá está. Legal? Então, se eu pegar os vetores da base canônica, unitários e ortogonais, na verdade ortonormais, né? E1 e E2, na hora que eu transformar E1, essa transformação vai ser uma transformação em relação às coordenadas desse vetor unitário que é 1 e 0. E1 tem essas coordenadas, 1 e 0, né? E o E2 tem as coordenadas 0 e 1. Então, na hora que eu transformar nesse contexto aqui de projeção ortogonal, perceba que a minha transformação de maneira genérica, né? Transformar um par ordenado de coordenadas x, y, vai me dar, se essa projeção for no eixo y, vai me dar como coordenadas 0 e y, que é exatamente isso que eu ressaltei aqui, ó, que refere-se às coordenadas desse vetor, ok? Que é a projeção ortogonal desse ponto genérico em relação ao eixo y. Né? Mesmo raciocínio se essa projeção ortogonal fosse em relação ao eixo x, só que as minhas coordenadas seriam x e 0. X e 0 cá estão, ó. Beleza? O mesmo ponto x e y, beleza? Que corresponde ao vetor x, projetado na direção do eixo x, me dá esse vetor que você vê aqui, cuja origem é a origem do plano cartesiano e a extremidade é a extremidade x e 0, nessa ordem. Beleza, mas aí voltando à nossa situação. Transformação linear de um vetor genérico ou de um ponto genérico x, y vai nos dar, se essa projeção ortogonal for no eixo y, vai nos dar 0y, ok? Na hora que eu pegar e transformar 1 em 0, vai me dar 0 para x, isso é automático, respeitando essa lei de formação aqui, ou essa transformação, e y, ok? Mas o y aqui nosso vale quanto para esse ponto de coordenadas 1 e 0? Ele vale 0, por isso que aqui se mantém o 0, beleza? Transformando o E2, que é o vetor unitário, E2 é 0 e 1, então a transformação de 0 e 1 vai nos dar 0 e y, 0 para x, e o valor relacionado a y. O valor relacionado a y de E2 é 1, por isso que aqui se repete 1, ok? Matriz canônica relacionada a essa transformação é a própria imagem que a transformação me dá. No meu domínio eu tenho E1, no meu domínio aqui eu tenho E2, ou seja, eu tenho 1 e 0 e 0 e 1. Qual que é a minha imagem que vai constituir os elementos da minha matriz canônica? 0, 0, está representado aqui. E 0, 1, 0, 1 está representado aqui, ok? Então, foi dado no exercício, olha lá, a nossa matriz é a matriz A, ó, a matriz A tem essas coordenadas. Essa matriz com essas coordenadas, cá está, elas se referem ao quê? A uma projeção, né? Se bem que o exercício não perguntou que tipo de projeção que é, mas é uma projeção ortogonal e essa projeção é sobre o eixo y, se nós quiséssemos ir mais a fundo nesse assunto, beleza? Então até então eu tenho duas situações possíveis aqui, ó, projeção, começando por projeção, né, que relaciona-se ao vetor, à matriz, né? Matriz é vetor, né? Num contexto aqui de álgebra linear, a gente sabe que matriz é vetor.
Na verdade é um espaço vetorial, né? Beleza? E agora vamos pensar nessa matriz B aqui, ó. Na hora que eu procurar essa matriz B, 0, 1, 1 e 0, isso me remete à tabela 1. Olha aqui, ó. Na tabela 1, o que está acontecendo? Vamos lá procurar exatamente o vetor B, ó, que foi dado, a matriz B que foi dada, né? Matriz B está aqui, ó. Coordenadas 0, 1, 1 e 0. Beleza? Essa matriz refere-se ao quê? A uma reflexão. Então já tem em mente, olha lá, que a alternativa é essa aqui. Agora nós vamos entender. Uma é reflexão e automaticamente, né, fica claro aí que o vetor C, ou a matriz C, refere-se, portanto, a um cisalhamento. Nós vamos entender também o que significa cisalhamento. Vamos entender primeiro reflexão, certo? Vamos entender primeiro reflexão e se relacionando aí no caso a matriz B, beleza? Então vamos voltar lá ao nosso conteúdo, ó, uma reflexão na reta y igual a x. O que é a reta y igual a x? A minha função identidade, né? É a reta que divide o primeiro quadrante em dois ângulos iguais, né? Ok, aqui é a reta, ó, y igual a x, beleza? Novamente, ó, meu ponto genérico de coordenadas x e y. Em relação a essa reta y igual a x, legal? A projeção, aliás, a reflexão, projeção nós já vimos, não é projeção ortogonal. A reflexão desse ponto genérico em relação a essa reta y igual a x é essa aqui, ó, de coordenadas y e x. Percebam que meu xy refletido por essa reta y igual a x, ó, e aí você tem que olhar para essa reta aqui como se ela fosse um espelho, né? Esse ponto refletido me dá as coordenadas yx. Então você troca x pelo y, beleza? É isso que nós vamos fazer, ó. Ok? Nós vamos trocar o x pelo y. Isso aqui está errado, inclusive, né? A transformação de xy, consertem para mim, é y e x nessa sequência, e não xy. Você não vai ter o mesmo ponto, né? Na verdade você vai ter, ó, seu ponto original, ele vai ser trocado, ó. O x vira y, o y vira x, ok? Então se eu pegar o ponto de coordenadas 1 e 0, ó, 1 e 0 vai se transformar em quê? Troca o x pelo y, 0 e 1. 0 e 1 vai se transformar em quê? Troca o x pelo y, em 1 e 0. E agora nós vamos pegar essas imagens aqui, porque são elas que vão constituir a minha matriz canônica. Está aqui, ó, 0, 1, 1 e 0. Ou seja, a minha matriz B nada mais é do que um caso de reflexão. Beleza? Faltando então para a gente fechar esse cerco, né? Faltando a matriz C, né? Precisamos saber se a matriz C... O que é a matriz C? Nós já sabemos que é um tipo de cisalhamento, né? Vamos entender o que significa cisalhamento. De volta aí, pessoal, agora para essa mesma aula para falar de cisalhamento, né? Então o que nós temos que entender a respeito de cisalhamento? É um operador matricial, ou seja, que envolve matriz. Da forma, tá aí, ó, t de xy, a transformação linear de um paraordenado ou de um vetor xy, de coordenadas x e coordenada y, é dado por x mais ky, y. Então, o y se mantém constante, né? E o que ocorre é uma translação do ponto de maneira paralela ao eixo x. E essa translação é dada por um plus, por um a mais ky, ok? Então eu tinha antes x, aqui está, e agora eu tenho x mais ky. Então esse ky, na verdade, é meu plus, né? Beleza? É meu a mais. E isso tem a ver com translação. Beleza? Esse operador deixa fixados os pontos do eixo x. Mas à medida que nos afastamos do eixo x, aumenta a distância transladada. Dizemos que esse operador é um cisalhamento de fator k na direção y. K é a nossa constante aqui que acompanha y, né? Desculpa, x. X aqui, né? Aqui é x.
Analogamente, um operador matricial da forma, ao invés de ser lá em cima x mais ky e y, as coordenadas, agora é x está fixo, e a translação ocorre de maneira paralela ao eixo y, né? Então esse é um cisalhamento de fator k na direção y. Aí nós temos a tabela 10 para mostrar esses detalhes, ok? Então vamos dar uma diminuída aqui. Pronto. Na tabela 10, aí está. Eu tenho dois tipos de cisalhamento, beleza? Na direção x e na direção y. Detalhe, no exercício nós estamos aqui, ó. Perceba lá, ó, o item, a matriz C é coordenadas 1, 1, 0 e 1. Então nosso K aqui, ó, nosso K na verdade vale 1. Ok? Então nosso K aqui vale 1. Nós estamos nesse caso aqui em que K vale 1. Beleza? É o que? É um cisalhamento no R2 de um fator K na direção X. Ok? Porque X se transforma em X mais KY, esse K é uma constante, o Y permanece constante, né? Então aqui nós temos uma situação com o vetor E1 e vetor E2, unitários e ortogonais entre si, ou seja, ortonormais, beleza? Se o K for positivo, nesse caso o nosso K vale 1, para a gente se encaixar na situação da matriz C do exercício, eu vou ter, no caso, uma translação à direita. Se meu K fosse negativo, dá uma olhada aqui, ó. Se meu K for negativo, essa translação seria à esquerda. Como meu K vale 1 nessa situação, para que eu me encaixe na matriz C do exercício, nós concluímos que trata-se de um cisalhamento de fator K na direção X, né? O mesmo raciocínio vale em relação a um cisalhamento na direção Y, certo, pessoal? Só muda a transformação linear. Na primeira aqui, que eu acabei de marcar, o Y está constante e a translação acontece em X. Na segunda, o X está constante e a translação acontece em Y. E aqui você pode ver com riqueza de detalhes que essa translação vai acontecer na direção do eixo Y, para cima se o K for maior que zero, para baixo se o K for menor do que zero. Ok? Exercício aí carregado de detalhes a respeito de operações, operadores lineares no contexto aí de matrizes. Beleza? Aula longa, mas muito bacana, a gente conseguiu dar uma olhada em vários assuntos. Te agradeço por participar dessa aula e espero te encontrar na nossa próxima. Beleza? Um grande abraço. Até!